É muito normal a gente ver um filme e acabar não gostando. Isso acontece, tá? E bola pra frente. Agora, muitas vezes, os atores de um filme acabam realmente não gostando dele. Aí a situação acontece que fica bem mais complicada. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você alguns exemplos aí que, se arrependimento matasse, essa galera não estaria viva aí pra contar a história. Bom, bora lá então? Ei, nerds, beleza? Eu sou o Breno. Quando um ator ele aceita um papel de um filme, ele nem sempre sabe assim, todos os detalhes, sabe, que vem aí pela frente. Bom, fora que as coisas podem muito bem sair do controle, isso é completamente normal. Ou seja, galera, o fato é que todos esses meses aí de preparação, né, podem muito bem ser à toa, né, acabar sendo à toa. O cara chega lá no set, dá de cara com algo completamente diferente do que ele imaginava que ia ser. Isso gera um grande arrependimento, né, e alguns atores eles não têm a menor intenção de esconder isso. Botam a boca realmente no trombone mesmo e dane-se. Isso quando o desgosto não reflete na própria atuação, beleza? Porque dá sim pra perceber quando o cara tá lá de má vontade, sabe? E isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Eu separei aqui alguns exemplos pra gente ter uma ideia, se liga. Jeremy Irons. Galera, o Jeremy Irons ele virou o grande vilão aí da primeira adaptação pro cinema de Dungeons & Dragons, né? Que é o RPG mais famoso do mundo. Ele era um mago aí poderosíssimo chamado Profian, disposto a tudo aí para recuperar um cetro mágico que deixaria ele ainda mais poderoso. Mas de uma forma bem vaga, sabe? Ninguém sabe explicar por que todo mundo queria a porcaria do cetro. Agora, o fato é que o filme é ruim, beleza? O Irons, que é um ator aí de altíssima categoria, entregou um trabalho medíocre, né? E já confirmou em entrevistas que por ele não teria nem feito aquele filme. Ele realmente se arrependeu. O bom é que todo mundo concorda com ele, o filme é realmente muito ruim, de verdade. Então, acabou que a desculpa dele foi verdadeira. Dennis Hopper. Mas eu vou te falar que o Dungeons & Dragons fica razoável, tá? Quando a gente pega aquele Super Mario Bros, né, de 1993. Galera, aquilo é uma tremenda bomba, né? E o Dennis Hopper, ele nunca fez questão de esconder isso, né? Que fez o filme pelo dinheiro e que, se soubesse que era ruim daquele jeito, ele teria pedido realmente um pagamento bem mais gordo. Ele foi o ator que fez o Rei Koopa, né, que não é exatamente o Bowser, é o Rei dos Koopas, né, enfim, vai entender. Que é um personagem péssimo, tá, como tudo naquele filme é péssimo, só isso. Esse filme, galera, foi uma espécie, assim, de maldição, né, sobre adaptações de videogame, que nunca dariam certo. Isso eu sei que tá mudando, os filmes de videogame estão vindo aí, e pô, o último Super Mario Bros foi irado. Então, tomara que continue assim, né. Bom, de qualquer forma, esse Super Mario Bros. Aí de 1993 foi um filme horrível, um filme ruim, e o Dennis Hopper tá coberto de razão. Anthony Hopkins. Olhando pra trás, a ideia de trazer um ator como Anthony Hopkins pra franquia de Transformers não é boa mesmo, realmente. Mas lá em 2017, galera, ele foi chamado pro 5º filme da série, né, que Transformers, que foi o Último Cavaleiro. Todo mundo brinca, né, que o problema do Transformers é que a história é muito confusa, que não dá pra entender nada. E assim, o veterano, ele consegue jurar, né, o Anthony Hopkins, ele consegue jurar que ele gravou todas as cenas dele na, maior boa vontade, ele tava adorando fazer aquilo. Mas não entendia um milésimo do que tava acontecendo em volta dele e achou tudo aquilo um saco. A parte boa é que ele pode ficar realmente tranquilo, né, porque muita gente também não entende. E pra piorar, galera, o personagem dele acaba morrendo, então é isso. Foi meio que uma participação à toa mesmo, mas só pra marcar presença mesmo. Michelle Williams. Quem teve aí numa situação também parecida com a do Anthony Hopkins, galera, foi a Michelle Williams, né? Lá no primeiro filme do Venom, né? Estrelado pelo Tom Hardy, enfim, você já viu, você é fã do Inés, já viu o filme do Venom. Na real, ela é meio que a razão pela qual várias coisas acontecem, né? Já que ela é ex-namorada do Eddie Brock, com quem ele quer voltar, e acontece tanta coisa que em determinado momento até ela mesmo se funde com o simbionte do Venom. Agora, o negócio é que a Michelle Williams, ela garantiu em entrevista que também gravou o filme inteiro sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. E é isso aí, né? Bola pra frente. Pelo menos ela atuou. Ela ainda não teve a sorte do Anthony Hopkins e teve que voltar pro 2º filme. Não, tô brincando. Bom, tomara que dessa vez ela tenha lido aí umas HQs, né? Nesse meio tempo entre os filmes, pra de repente se situar melhor, né? Oscar Isaac. Quando a nova trilogia de Star Wars começou, ficou bem claro, né, que o Poe Dameron, que é o personagem do Oscar Isaac, seria como o novo Han Solo, né, dessa nova geração. O cara que é o grande piloto, sabe, mas também é meio canastrão, engraçado e com umas tiradas boas, né. E o Oscar Isaac, galera, ele fez isso enquanto deu pra fazer, já que a trilogia inteira foi bem ingrata, né, com o Poe Dameron, assim como foi com o Finn, né. O Stormtrooper também é revoltoso lá do John Boyega.
A situação complicou mesmo, realmente foi no último filme, né, que foi o episódio 9, a Ascensão de Skywalker, onde o Dameron, galera, que era pra ser um dos protagonistas, passa o filme inteiro quase como um figurante. O cara, ele tem o mesmo peso na história de qualquer piloto da Resistência, né, qualquer figurante. Isso é tão na cara, tão feio, né, que o Oscar Isaac, ele já garantiu que pra Star Wars ele não volta mais. E, pô, não dá pra culpar ele, né? Wesley Snipes. Antes de qualquer UCM, existe uma trilogia de filmes do Blade, né? Que poderiam ser um filme só, pra falar a verdade. No máximo 2. A real, galera, é que ninguém queria fazer Blade Trinity, né? Incluindo aí até o Wesley Snipes, que é o próprio ator do Blade, e também o diretor do filme, que foi o David S. Goyer. E os dois simplesmente travaram uma guerra no set de filmagens, um nível assim de treta que praticamente entrou pra história do cinema. O Wesley Snipes, ele irritou o diretor de todas as formas possíveis, mas ele irritou tanto ele, incluindo assim, né, se recusar a aparecer em determinadas cenas, ou falar, ou até abrir os olhos. Ele basicamente só tá no filme nas cenas em que o rosto dele aparece. Qualquer cena de ação ou de longe, assim, pode ter certeza que é um dublê. O resultado dessa maluquice toda aí não pode ser diferente, pra falar a verdade, pode? O filme ele é bem fraco, né, bem inferior ao primeiro, que realmente o primeiro é fantástico. Robert Pattinson. Mas agora, pra fechar a lista, a gente não poderia deixar de falar, né, do rei aí do arrependimento, que é o Robert Pattinson, né? Que você já deve saber do que eu tô falando. A saga Crepúsculo inteira que ele estrelou aí como o vampiro Edward Cullen. O cara foi o protagonista de uma franquia no cinema que, pra falar a verdade, já é muito criticado. Os próprios livros nos quais os filmes foram baseados também são, assim, muito alvos de crítica. É bem provável que você que tá assistindo esse vídeo já tenha visto alguém reclamar e talvez até você mesmo não goste de Crepúsculo. O negócio é que ninguém odeia Crepúsculo mais do que o Robert Pattinson, né? Ele mesmo já falou mal da saga de todas as maneiras possíveis. Já foi em entrevista de divulgação completamente desanimado, sabe? Ele não poupa críticas e é isso, ele caga. Se tem que falar mal, ele fala. E assim, muita gente acaba considerando isso um pouco profissional dele, da parte dele, né? Dele xingar o filme. Mas parece que o sentimento é mais forte do que ele, sabe? Não tem jeito. Se o Robert Pattinson pudesse voltar no tempo e não fazer os filmes do Crepúsculo, ele com certeza não faria, e isso eu não tenho dúvida. Lembra de mais algum caso aí parecido com esse do que a gente falou? Qual que é a sua opinião sobre essa galera? Conta pra gente aqui, diz aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, obviamente, já deixa aquele seu like, nosso joinha, a sua curtida, que sempre fazem toda a diferença pra gente. Aproveita também, já se inscreve no canal, clica nessa bola aqui, que ela é linda, né? Pô, olha isso, eu vou até limpar ela pra você ter que olhar ali na tela, porque eu não sei onde é que tá a bola. E também já clica no sininho, que você vai ser notificado quando os próximos vídeos do Nerd saírem. Aliás, te vejo lá. Fui!